você não é minha filha de verdade. Nunca foi. Vá atrás do homem que te colocou no mundo e desapareça. Meu pai disse isso na frente de toda a família, com a voz fria e o olhar vazio. E o pior é que eu tinha sido a única pessoa disposta a fazer os exames para descobrir se poderia doar um rim para ele. Minha mãe ficou olhando para o chão. Minha irmã tomou o café tranquilamente, com um sorriso discreto, como se tivesse esperado anos para ouvir aquelas palavras. Durante 30 anos, eu atendi todas as ligações, passei noites no hospital e cuidei de pessoas que nem eram da minha família. Era enfermeira de atendimento domiciliar, acostumada a manter outras pessoas de pé quando tudo parecia desmoronar. E aquela era a recompensa que eu recebia. Meu pai apontou para a porta, como se pudesse simplesmente apagar minha existência. Eu não implorei. Não chorei. Apenas fiquei parada sobre aquele tapete enquanto o celular dele começou a tocar. Era a clínica, o mesmo número que ele já tinha ignorado antes. Ele atendeu no viva voz, cheio de confiança, pronto para provar seu ponto diante de todos. Só que o que ouvimos naquela ligação fez cada sorriso desaparecer da mesa. Meu nome é Vicky Parques, tenho 30 anos. Se essa história de traição e de uma verdade que finalmente voltou à tona mexer com você, deixe seu like e se inscreva no canal, mas só se realmente fizer sentido para você. E, se quiser, conte nos comentários de onde está acompanhando a história e qual é o horário aí. Agora preciso voltar ao começo, ao momento em que descobri como uma família que sempre falava tanto sobre laços de sangue conseguiu esquecer o dia em que meu pai escolheu me amar. Eu trabalho cuidando de pessoas que estão ficando sem tempo. Essa é a forma mais simples de explicar minha profissão. Sou enfermeira de atendimento domiciliar e acompanho pacientes em fases delicadas da vida. Troco curativos, conheço histórias de família, lembro os nomes dos netos e seguro a mão de alguém quando o silêncio do quarto de estudo. Sou aquela pessoa que as famílias procuram às 2 da manhã quando precisam de ajuda. Para comemorar, quase nunca me chamam. Mas aparecer quando alguém precisa sempre foi minha especialidade. Eu fazia isso tão bem que, durante muito tempo, achei que estar sempre presente era a mesma coisa que ser amada. Só depois de 30 anos e de uma única noite em família entendi que não era. Quando os rins do meu pai começaram a falhar no inverno passado, não pensei duas vezes. Mudei meus plantões e troquei alguns fins de semana com uma colega para poder levá-lo à diálise 3 vezes por semana. Eu ficava ao lado dele na mesma sala de espera, tomando aquele café ruim no copo de isopor. Aos poucos, aprendi toda a rotina do tratamento sem ninguém precisar me explicar nada. Em fevereiro, o nefrologista mencionou a possibilidade de um transplante. Antes mesmo de chegarmos ao carro, eu já tinha decidido que faria os exames para saber se poderia ser doadora. Passei muitas horas sentada ao lado dele durante a diálise, e aquilo acabou criando uma proximidade que nós dois não tínhamos há anos. Mesmo assim, ele parecia desconfortável com minha presença. Ficava sentado com os tubos ligados ao braço, olhando para a televisão na parede e fingindo que não era eu quem lembrava dos óculos de leitura, do cobertor e dos biscoitos que ele podia comer. Certa vez, uma enfermeira que eu nem conhecia comentou: "Sua filha cuida muito bem do senhor." Meu pai apenas resmungou: "Ela só tem mania de enfermeira." Nem sequer disse: "Ela é uma boa filha." Não, eu tenho sorte. Para ele, cuidar do meu pai era apenas uma mania de enfermeira, um reflexo que eu não conseguia evitar, e não uma decisão que eu tomava 3 vezes por semana, às 6 da manhã. Eu guardei aquele comentário junto com tantos outros. Era algo que eu sabia fazer muito bem, guardar as coisas e seguir em frente. Quero que você entenda o tipo de casa em que cresci, porque isso explica muita coisa do que aconteceu depois. Meu pai construiu a vida inteira em torno de 2 palavras: sangue e lealdade. Ele repetia isso como se fosse uma oração, quase sempre sentado à cabeceira da mesa, com uma cerveja gelada na mão. Família é aquilo que você tem pelo sangue. O resto é emprestado, ele dizia. Durante 30 anos, ele comandou a Parques Alto em Ditiri. Havia uma placa de madeira sobre a oficina com nosso sobrenome gravado nela. E, sinceramente, às vezes eu achava que ele gostava mais daquela placa do que de qualquer pessoa. Quando falava sobre legado, apontava para o nome Parques, como se aquelas letras fossem uma promessa. Ele dizia sangue muito mais vezes do que dizia meu nome. Minha irmã Vanessa era 3 anos mais nova e, quando meu pai falava em família, era principalmente dela que estava falando.
Vanessa trabalhava vendendo imóveis e adorava postar fotos segurando aquelas chaves enormes na frente das casas que vendia. Ela tinha um talento especial para ser adorada. Conseguia chegar atrasada e, mesmo assim, em poucos minutos virava o centro das atenções. Quando meu pai ficou doente, ela prometeu que também faria os exames para descobrir se poderia ajudá-lo. Prometeu ali mesmo, na cozinha. Mas Vanessa sempre prometia. Depois dizia que eu simplesmente levava jeito para hospitais, que aquilo era mais a minha praia. E, no fim, deixava tudo que era difícil nas minhas mãos, como sempre fazia. Minha mãe, Cheryl, tinha se aposentado do mercado alguns anos antes. Passou 4 décadas registrando as compras de outras pessoas e chegando em casa cansada demais para discutir. Com o tempo, aperfeiçoou a habilidade de ignorar aquilo que preferia não enxergar. Ela mantinha a paz como quem cuida de um jardim, arrancando tudo que crescia alto demais ou fazia barulho demais. Se alguém tivesse me perguntado, 1 ano atrás, se minha mãe era covarde, eu teria respondido que não. Teria dito que ela era apenas uma mulher tranquila e gentil. Hoje sei que essas duas coisas podem usar a mesma máscara durante décadas. Mas existe mais uma coisa que você precisa saber. Aconteceu em janeiro, 2 meses antes de meu pai jogar meus resultados sobre a mesa. Eu sempre volto a esse momento porque, olhando para trás, acho que foi ali que a verdadeira história começou. A oficina estava afundando em dívidas. Meu pai devia cerca de $38.000 e precisava de alguém para assinar como avalista em uma nova linha de crédito. Eu já tinha feito isso antes. 2 anos atrás, cheguei a cobrir silenciosamente um ciclo inteiro de pagamentos usando minhas próprias economias. Nunca contei a ninguém, nem mesmo a ele. Naquela época, falar sobre o dinheiro teria parecido como cobrar uma dívida do meu próprio pai. Mas dessa vez foi diferente. Quando ele me pediu para assinar novamente, eu disse não. Ainda lembro dos papéis do empréstimo sobre a mesa da cozinha, virados para baixo, entre nós dois. Nenhum de nós queria olhar diretamente para eles. Depois de tudo que eu já tinha feito por aquela família, pela primeira vez, eu decidi que não iria simplesmente resolver mais um problema fingindo que nada estava acontecendo. Ele disse que eu não conseguia nem assinar um único papel. Respondi que o amava, mas que não podia colocar minha vida financeira em risco. Disse que ajudaria a encontrar outra solução. Empurrei os documentos de volta pela mesa, com cuidado, e ele ficou olhando para minha mão como se estivesse vendo a mão de uma estranha. Meu pai quase nunca levantava a voz. Dessa vez, também não gritou. Apenas ficou imóvel. Então disse, esse dinheiro era a herança da Vanessa, não a minha. Depois completou, num tom frio, você sempre foi muito cuidadosa com aquilo que é seu. Naquele momento, eu não entendi o que ele queria dizer. Achei que estivesse falando apenas de dinheiro. 2 meses depois, ele colocaria um documento completamente diferente naquela mesma mesa. Eu sempre soube que não parecia com ninguém naquela casa. Não era algo óbvio ou dramático. Era uma sensação pequena, presente no dia a dia, escondida entre uma brincadeira e outra. Quando eu era criança, meu pai às vezes olhava para mim durante o jantar, inclinava a cabeça e perguntava, de onde você veio mesmo? Logo depois soltava uma piada sobre eu ser filha do leiteiro. Todos riam. Minha mãe demorava alguns segundos para acompanhar e, enquanto escondia o sorriso atrás do guardanapo, mudava de assunto. Eu aprendi a rir também, porque era mais fácil do que ficar me perguntando o que aquilo significava. Eu tinha as mãos da minha mãe, mas quase nenhuma outra característica que lembrasse alguém daquela família. Vanessa herdou o jeito do meu pai, o temperamento dele e até aquela presença que fazia parecer que ela ocupava a porta inteira quando entrava em um cômodo. Eu era mais reservada. Mais cuidadosa. Tinha um rosto que fazia alguns parentes encararem fotos antigas por alguns segundos, franzirem a testa e depois simplesmente colocarem a fotografia de volta no lugar. Eu achava que todas aquelas piadas eram só brincadeiras. Meu pai era a única pessoa naquela mesa que sabia que não eram. 2 filhas, 2 regras. Essa é a maneira mais simples de explicar minha infância. Quando Vanessa quebrava alguma coisa, recebia um abraço e ouvia que era apenas uma menina cheia de personalidade. Quando eu fazia alguma besteira, vinha uma palestra sobre responsabilidade e respeito. Se Vanessa tirava uma nota ruim, a culpa era do professor.
Se eu chegava em casa com um boletim quase perfeito, ele ia parar dentro de uma gaveta, não na porta da geladeira. Durante anos, existiram 2 boletins em lugares completamente diferentes naquela casa. Os de Vanessa ficavam presos na geladeira, bem à vista de todos. Os meus eram guardados numa gaveta, como se fossem algo que ninguém precisava ver. Eu percebia. Crianças percebem essas coisas. Só aprendem a ficar caladas, porque falar demais faz você ouvir que é ingrata. E, naquela família, ser chamada de ingrata era uma das piores coisas que poderia acontecer. Então encontrei outra forma de conquistar meu espaço. Eu era quem lembrava dos aniversários, buscava remédios, resolvia pequenos problemas e levava parentes ao aeroporto de madrugada. Construí minha personalidade inteira em torno de ser indispensável. Desde muito nova, decidi que, se eu nunca seria admirada como Vanessa, pelo menos poderia ser necessária. Passei anos tentando merecer meu lugar naquela mesa. O que eu ainda não sabia era que, no papel, aquele lugar sempre tinha sido meu. Eu simplesmente desconhecia a verdade. E existe uma lembrança que voltou várias vezes à minha cabeça depois que tudo começou a desmoronar. Eu tinha uns 9 anos. Minha mãe estava dobrando roupas no sofá quando fiz uma pergunta. Nem lembro exatamente por quê. Talvez eu tivesse acabado de olhar para alguma foto e fiquei curiosa para saber se parecia com alguém da família dela, algum bisavô, primo ou outro parente. Ela parou no meio do movimento. Ficou segurando uma toalha no ar por alguns segundos, e eu vi uma expressão passar pelo rosto dela que, aos 9 anos, eu ainda não sabia explicar. Tem uma coisa que você precisa saber, ela começou. Mas não terminou. Dobrou a toalha com uma precisão estranha e apenas mandou que eu fosse terminar minha lição de casa. Esqueci completamente daquele momento por quase 20 anos. Só que, em questão de um mês, aquela lembrança voltaria à minha cabeça e ganharia um significado que eu jamais poderia imaginar. Também havia a caixa. Minha mãe guardava um pequeno cofre de metal cinza no armário do quarto. Era daqueles simples, comprados em loja de ferramentas. Na parte de cima, havia uma fita adesiva com a palavra documentos da família escrita à mão por ela. Durante toda a minha infância, devo ter visto aquela caixa umas 2 vezes. Ela nunca a abria na minha frente. Quando eu era adolescente, perguntei o que havia dentro. Ela respondeu apenas, coisas chatas de adulto, seguros, documentos de imóveis. Na semana seguinte, colocou a caixa em uma prateleira ainda mais alta. Essa era a família em que cresci, um pai que tratava o sangue como a coisa mais importante do mundo, uma mãe que protegia uma caixa cinza e engolia palavras que nunca dizia, uma irmã que parecia receber tudo sem precisar lutar por nada, e eu, a filha que não se parecia com ninguém, mas estava sempre disponível para todos. Por isso, quando meu pai precisou de um rim, eu nem esperei alguém pedir. Fui a primeira a oferecer o braço para os exames. No fundo, acreditava que talvez aquele fosse finalmente o gesto que provaria que eu realmente era filha dele. A avaliação para o transplante aconteceu no Fairview Transplant Institute, um prédio baixo de tijolos perto da rodovia. O cheiro me lembrava a todos os hospitais onde já tinha trabalhado. Eu conhecia aquele processo melhor do que a maioria das famílias, tipo sanguíneo, testes de compatibilidade, exames imunológicos, questionários e uma pilha de documentos grossos o suficiente para precisar de um prendedor. Eu poderia ter explicado cada etapa ao meu pai, mas ele preferia segurar a pasta sozinho, como se precisasse controlar tudo. Vou fazer os exames amanhã, falei no estacionamento, no dia em que marcamos a avaliação. Vanessa estava no viva voz, falando do carro dela. Primeiro vamos descobrir se você é compatível, ela respondeu. Depois você pensa em entrar na faca. Mesmo naquela frase, percebi a brecha que ela estava deixando para escapar. Vamos descobrir se você é compatível parecia significar, se você for, esse problema deixa de ser meu. Eu não respondi. Queria tanto ser compatível com meu pai que nem parei para pensar porque ele parecia esperar justamente isso de mim. É essa parte que continuo revivendo meses depois. Quando você passa a vida inteira tentando conquistar um lugar à mesa, não costuma questionar quando finalmente oferecem uma cadeira. Você simplesmente aceita, torcendo para que, dessa vez, alguém reconheça que você sempre pertenceu ali. A coordenadora do transplante se chamava Sra. Doyle. Ela era objetiva, gentil e tinha aquele tipo de delicadeza que só quem trabalha dando notícias difíceis por anos consegue desenvolver.
Durante a avaliação para a doação, ela comentou algo que, naquele momento, não chamou minha atenção. Você sabia que o doador não precisa ser parente de sangue? Perguntou, olhando rapidamente para a prancheta. Muitos dos melhores doadores nem têm parentesco. Podem ser cônjuges, amigos ou simplesmente pessoas que decidiram ajudar. A genética é só uma parte da história. Ela falou com tanta naturalidade, como quem comenta sobre o clima. Meu pai passaria as 3 semanas seguintes fingindo que nunca tinha ouvido aquilo. Eu fiz os exames, preenchi todos os formulários e, mais uma vez, fiz aquilo que sempre fiz, tentei ser útil. Só que dessa vez eu estava ainda mais empenhada, porque já imaginava o momento em que os resultados chegariam. Eu entregaria ao meu pai uma nova chance de viver e, finalmente, receberia dele aquele olhar de orgulho que Vanessa parecia ganhar sem precisar fazer nada para merecer. Lembro da técnica do laboratório colocando uma bolinha de algodão no meu braço e prendendo tudo com uma fita laranja bem chamativa. Achei até engraçado pensar que mal podia esperar para contar ao meu pai que eu já tinha começado. Mandei uma mensagem ainda no estacionamento: fiz os exames hoje. Faço o que for preciso. Ele não respondeu naquele dia. Só respondeu 2 dias depois, com 2 palavras: vamos ver. Na época, achei que ele estivesse apenas tentando ser cauteloso. Hoje sei que a mensagem da coordenadora provavelmente já estava esperando no correio de voz dele, e ele estava decidindo o que faria com aquela informação. Vamos ver, não era prudência. Era um homem ganhando tempo enquanto preparava uma verdade que eu ainda não conhecia. Alguns dias depois, levei meu pai à consulta dele como possível receptor. Sentei ao lado dele em uma pequena sala enquanto preenchia os documentos de admissão. Notei que ele segurava a prancheta inclinada, quase como alguém protegendo as próprias cartas durante um jogo. Ficou batendo a caneta no joelho sem parar. Toque, toque, toque. Uma enfermeira entrou para conferir os dados dele no computador. Ela rolou a tela e, sem sequer levantar os olhos, perguntou: então, sua enteada é a possível doadora? Meu pai também não olhou para ela. Apenas respondeu: coloque exatamente o que eu disse. Enteada. Achei que ela tivesse cometido algum erro. Talvez tivesse selecionado a opção errada no sistema, marcado uma caixa por engano ou confundido algum cadastro. O braço do meu pai estava apoiado sobre a parte superior do formulário, justamente em cima do campo que perguntava qual era a relação entre o doador e o receptor. Eu não conseguia enxergar o que ele tinha escrito ali. Então deixei passar. Você acaba deixando muitas coisas de lado quando passa a vida inteira tentando manter em pé algo que outra pessoa insiste em quebrar. Mais uma palavra em mais um formulário não parecia motivo suficiente para uma discussão. Principalmente quando eu acreditava estar tão perto de finalmente ser a pessoa que salvaria a história. Então a senhora Doyle me ligou. Eu estava no estacionamento do supermercado, com as sacolas no porta-malas e o celular apoiado no volante. Ela respirou fundo antes de falar. O resultado preliminar apontou uma coisa, disse. Mas eu não quero que você se preocupe com isso ainda. Provavelmente é só uma observação do laboratório, a senhora Doyle explicou. Essas coisas precisam ser confirmadas antes de significarem alguma coisa. Não tire conclusões agora. Vamos repetir os exames e entraremos em contato. Eu não tirei conclusões. Fiz algo pior. Estava tão feliz por finalmente poder ser útil, tão convencida de que aquele era o meu momento, que naquela noite imprimi os resultados preliminares em casa e coloquei o papel nas mãos da minha mãe, na mesa da cozinha, como uma criança orgulhosa mostrando uma medalha. Aqui, eu disse. A prova de que eu apareci quando precisavam de mim. Ela pegou o documento e ficou olhando para ele tempo demais. Achei que fosse apenas emoção. Depois, eu mesma entreguei o papel ao meu pai. Essa é a parte que quero que você guarde. 3 dias depois, ele jogou aquele mesmo documento de volta na minha frente. Meu pai nunca tinha convocado uma reunião de família. Nunca. Nem para casamento, nem para funeral, nem sequer quando a oficina quase fechou e todos achávamos que poderíamos perder a casa. Durante minha infância, ele lidava com problemas com portas de armário batendo, resmungos e longos períodos de silêncio. Ele não fazia reuniões. Mas naquela noite, fez uma. Por minha causa. Sentem-se, ele ordenou assim que entrei. Todos vocês.
Isso envolve a família inteira. Cheguei cedo, como sempre fazia, e comecei a tirar algumas coisas da mesa por puro hábito: 2 copos, um envelope esquecido e as correspondências do dia, que estavam empilhadas ao lado do saleiro. Foi então que reparei na minha cadeira. Durante toda a minha vida, eu me sentava no canto mais próximo da cozinha. Era o lugar perfeito para levantar rapidamente e encher o prato de alguém, buscar um guardanapo ou atender a porta. Era o assento de quem estava sempre trabalhando, aquele que você reserva para a pessoa que espera que esteja pronta para servir. Naquela noite, meu pai havia afastado a cadeira da mesa e a deixado levemente virada para a porta. Parecia uma mudança pequena. Naquele momento, eu ainda não entendia o significado. Vanessa chegou segurando um copo térmico de café que tinha trazido de casa. Achei estranho, porque minha mãe sempre preparava uma garrafa de café. Minha mãe estava sentada com as 2 mãos espalmadas sobre a mesa, como se estivesse se preparando para algo que sabia que iria acontecer. Minha tia Lorraine, irmã da minha mãe, não estava lá. Aquilo me chamou a atenção. Lorraine aparecia em praticamente todos os eventos da família. Naquele momento, achei apenas estranho. Mais tarde, entenderia que aquela ausência era importante. Meu pai ficou de pé na cabeceira da mesa segurando uma única folha de papel. Ele a empurrou pela madeira até parar exatamente na minha frente. O documento ainda tinha as pequenas marcas deixadas pelo prendedor que eu havia usado 3 dias antes, quando entreguei o resultado a ele. Você não é do meu sangue, ele disse. Está aqui, preto no branco. Então leu uma única linha em voz alta, nenhum aplótipo compartilhado. Ele pronunciou aquelas palavras como um juiz anunciando uma sentença que já tinha decidido antes mesmo de começar o julgamento. Só que ele não leu o número de telefone no topo da página. Também não leu a observação logo abaixo, que dizia claramente que aquele resultado era preliminar e precisava ser confirmado com novos exames. Ele leu apenas a frase que confirmava aquilo que queria acreditar e ignorou todo o resto que poderia complicar a história. Olhei para minha mãe. O rosto dela tinha perdido completamente a cor. E foi aí que percebi uma coisa. Reparar nos detalhes sempre fez parte do meu trabalho. Já acompanhei muita gente recebendo notícias terríveis em quartos de hospital, então sei como o corpo reage quando alguém é pego de surpresa. Aquilo não era surpresa. Era medo. Minha mãe não estava descobrindo uma novidade. Ela estava vendo acontecer algo que provavelmente temia há anos e, mesmo assim, não conseguia levantar os olhos para mim. Vanessa ergueu a xícara para esconder metade do rosto. Por cima da borda, falou tão baixo que acredito que só eu ouvi, então a piada do leiteiro não era piada. E ela estava sorrindo. Quero deixar isso bem claro. Meu pai tinha acabado de destruir a família em poucos minutos, e minha irmã sorria atrás da xícara como alguém que finalmente tinha recebido a permissão que esperava havia anos. Meu pai apontou para a porta da frente. Só então percebi que ela estava ligeiramente aberta desde antes de eu chegar, como se ele já tivesse preparado minha saída antes mesmo de começar aquela conversa. Vá atrás do homem que colocou você no mundo, ele disse. Essa família não vai mais carregar você. Mas existe uma coisa sobre crescer em um ambiente como aquele. Você aprende que a pior frase de uma discussão quase nunca é a última. Aprende também que a verdade costuma aparecer nos segundos seguintes, quando todo mundo relaxa porque acha que já ganhou. Por isso, eu não fui embora. Cada parte do meu corpo queria sair dali. Mesmo assim, coloquei minhas chaves sobre a mesa e permaneci parada naquele tapete. Não disse nada. Apenas esperei. Então o celular do meu pai tocou. A tela mostrou o número da clínica. Fairview. Eu reconheci imediatamente, porque era o mesmo número que tinha aparecido nas minhas próprias chamadas. Ele olhou para o telefone. Depois, passou os olhos pela mesa, encarando todos como se tivesse acabado de ganhar uma discussão diante de testemunhas. Então sorriu. Era o sorriso de alguém que acreditava estar prestes a receber a confirmação de que precisava. Atendeu no viva voz, com a maior confiança. Parques, respondeu. A voz da senhora Doyle tomou conta da sala. Ela falava com aquele tom profissional e tranquilo de sempre, sem fazer ideia da cena em que estava entrando. Senhor Parques, oi. Aqui é do setor de transplantes. Estou retornando a mensagem que deixei para o senhor na terça-feira.
Como o senhor já colocou Vicky como sua enteada no formulário de admissão, esse resultado de compatibilidade de tecidos não chega a ser inesperado para nós. Então vamos ampliar a busca por um possível doador. Só preciso confirmar uma coisa: ela continua disposta a participar da avaliação? Ninguém se mexeu. Ninguém sequer respirou direito. Meu pai queria que todos naquela sala ouvissem a clínica confirmar a versão dele. Só que o que todos ouviram foram 3 palavras que não combinavam com a história que ele acabará de contar. Na terça-feira. Dias antes. Colocou algo que ele próprio havia registrado. Enteada. Uma relação que ele já tinha declarado em um documento, muito antes de ficar diante daquela mesa fingindo que a verdade tinha acabado de cair sobre ele. Observei o rosto do meu pai perder a cor, exatamente como tinha acontecido com o rosto da minha mãe. E naquele instante, ainda parada sobre aquele tapete, com minhas chaves sobre a mesa, finalmente entendi. Eu não tinha acabado de participar de uma reunião de família. Eu tinha entrado no meio de uma encenação. Tudo naquela noite tinha sido planejado: a reunião, o documento, a porta aberta, o dedo apontando para mim. Nada aconteceu por acaso. A encenação tinha acabado, e meu pai percebeu isso antes de mim. Não lembro exatamente de decidir ir embora. A próxima coisa de que me lembro é de estar dentro do meu carro, com o motor desligado e os resultados dobrados em 4 no banco do passageiro. Um canto do papel estava amassado porque eu vinha pressionando a unha nele sem perceber. Foi então que fiz o que sempre faço quando alguma coisa não fecha no trabalho. Organizei os fatos, um por um, e procurei a contradição. 2 coisas não podiam ser verdade ao mesmo tempo. Ou meu pai tinha acabado de descobrir que eu não era filha biológica dele e o choque daquela mesa tinha sido verdadeiro, embora cruel, ou ele já sabia havia tempo suficiente para escrever a enteada no formulário do hospital semanas antes. Nesse caso, todo aquele espanto tinha sido uma mentira cuidadosamente montada. As 2 versões não poderiam existir juntas. Ninguém pode ser surpreendido por uma informação que ele mesmo escreveu em um documento. Eu precisava ouvir a verdade de alguém que estivesse naquela família antes mesmo de eu nascer. Não dele. De alguém que soubesse o que realmente aconteceu. Liguei para minha tia Lorraine. Ela era a irmã mais nova da minha mãe e, durante toda a minha infância, tinha sido a única adulta que me olhava como se eu já fosse suficiente exatamente do jeito que era. Eu nunca precisava provar meu valor para ela. Ela atendeu no primeiro toque. Pela voz, percebi que já tinha ouvido alguma coisa. Notícias ruins correm rápido dentro de uma família. Sua mãe nunca traiu aquele homem, Lorraine disse, sem nem me dar tempo de cumprimentá-la. Nunca. Nem uma única vez. E essa é justamente a parte que ele espera que você não investigue. Então o que eu sou? Perguntei. Você é filha dela, respondeu. Sempre foi. E ele sabia disso antes mesmo de colocar uma aliança no dedo dela. Fiquei em silêncio dentro daquele carro escuro por alguns segundos. Se não tinha existido traição, então as datas precisavam revelar alguma coisa. Comecei a fazer as contas do mesmo jeito que reviso uma medicação no trabalho, devagar e falando cada informação em voz alta, porque assim consigo perceber quando alguma coisa não faz sentido. Eu nasci em setembro de 1995. Meus pais se casaram em 1997. Eu já tinha quase 2 anos quando eles se casaram. Existem fotos daquele dia. Eu apareço em várias delas, ainda pequena, usando um vestido infantil. Não era possível minha mãe ter traído um marido que ainda nem existia. Eu tinha chegado à história 2 anos antes do casamento. Isso significava que meu pai não tinha sido enganado por ninguém. Ele entrou naquele casamento sabendo que minha mãe já tinha uma filha que não era biologicamente dele. E, 30 anos depois, ficou diante de toda a família dizendo que minha mãe havia escondido a verdade dele. Só que a própria certidão de casamento, o documento com o nome dos 2, mostrava que a história não podia ser daquela maneira. Então por que ele estava encenando tudo aquilo? Por quê? A reunião. O papel. A porta aberta. O dedo apontado. A família inteira servindo de plateia. Foi naquele carro que tomei uma decisão. E quero deixar uma coisa clara, não era vingança. Era um limite.
Liguei para o número de atendimento da Fairview e deixei uma mensagem para a Sra. Doyle. Oi, aqui é Vicky Parks. Preciso interromper temporariamente minha avaliação como doadora. Não estou dizendo que é um não definitivo. Por enquanto, é um não. Eu entro em contato quando estiver pronta. Fiquei segurando o botão para encerrar a ligação por alguns segundos a mais do que precisava. Então Lorraine, ainda na outra linha, disse algo que transformou aquela dor em uma investigação. Existe uma caixa cinza no armário deles, ela falou. Vicky, está tudo lá. Sua mãe guarda aquilo há 30 anos. Se você quer descobrir a verdade, converse com ela antes que seu pai pense em tirá-la de lá. Na manhã seguinte, fui até a casa pronta para fazer perguntas. A caminhonete do meu pai não estava na entrada. Era manhã de diálise, percebi. Pela primeira vez em meses, eu não estava levando meu pai ao tratamento. Minha mãe abriu a porta usando um roupão, mas não se afastou completamente para me deixar entrar. Vicky, agora não é um bom momento. Eu preciso ver a caixa, mãe. A cinza. Lorraine me contou. Alguma coisa mudou no rosto dela. Não era confusão. Era cálculo. Por alguns segundos, vi uma mulher tentando decidir quanto tempo mais uma mentira ainda poderia manter a paz daquela casa. Ela não me convidou para entrar, mas, de onde eu estava, conseguia enxergar o corredor. A porta do armário estava entreaberta e eu podia ver a prateleira onde aquela caixa tinha ficado durante praticamente toda a minha infância. A prateleira estava vazia. Havia apenas uma marca retangular na poeira, mostrando exatamente onde aquele objeto tinha permanecido por 30 anos. Ele levou a caixa, eu disse. Não era uma pergunta. Minha mãe olhou para a prateleira vazia. Depois voltou os olhos para mim. Durante um longo instante, vi a batalha acontecendo dentro dela, o marido de um lado, a verdade do outro. Ela não respondeu. Mas também não fechou a porta. Apenas falou baixinho. Me dê alguns dias. Naquele momento, entendi que alguma coisa dentro dela finalmente começava a se romper. A caixa cinza tinha desaparecido da prateleira. Só que minha mãe já havia retirado de dentro dela aquilo que realmente importava. E, parada naquela porta, ela parecia estar decidindo em que mãos colocaria aquelas provas. Antes de contar o que minha mãe finalmente me entregou, quero perguntar uma coisa a você. Porque eu já revirei essa cena na minha cabeça centenas de vezes. Quando você viu meu pai naquela mesa, acha que ele realmente não sabia o que estava fazendo? Ou acredita que cada palavra já tinha sido planejada? Conte nos comentários em que momento você teria ido embora. Para mim, não foram os resultados. Nem mesmo aquelas palavras cruéis. Foi a porta aberta. Ele já tinha deixado aquela porta aberta antes de eu chegar. Minha mãe aceitou conversar comigo, mas não quis fazer isso dentro de casa. Nós nos encontramos no fundo de uma lanchonete perto da Route 9. Havia 2 xícaras de chá sobre a mesa, mas nenhuma de nós tocou nelas. Ela parecia ter envelhecido vários anos em apenas 3 dias. 30 anos tentando manter a paz finalmente tinham cobrado um preço alto demais, e dava para enxergar isso no rosto dela. Eu conheci Roy quando você tinha 1 ano e meio, ela começou. Ele sabia que você existia antes mesmo de comprar uma aliança para mim. Eu nunca menti para ele, Vicky. Contei tudo durante aquele primeiro mês. Tudo. E ele olhou nos meus olhos e disse que aquilo não mudava nada. Disse que uma criança precisava de um pai e que ele seria esse pai para você. Ela abriu a bolsa e tirou um envelope antigo, com as bordas gastas de tanto ser guardado e manuseado. E ele realmente acreditava nisso, ela disse. Por muito tempo, acreditou. Dentro do envelope havia um certificado. O papel estava amolecido nas dobras, daquele jeito que documentos antigos ficam depois de décadas guardados. E, quando vi o que estava escrito nele, percebi que a história que meu pai tinha contado naquela mesa estava prestes a desmoronar. Era um processo de adoção pelo padrasto, registrado em 1998. A assinatura do meu pai estava no final do documento. A tinta, antes preta, tinha desbotado para um tom amarronzado.
O texto era formal, com palavras que pareciam pertencer a outra época, mas uma frase chamou minha atenção imediatamente, como se tivesse esperado 28 anos dentro daquela caixa para que eu finalmente a lesse. Por meio deste documento, adota a menor como sua própria filha, assumindo todos os direitos e deveres de um pai biológico. Naquele instante, entendi tudo. Eu não tinha acabado de descobrir que não era filha biológica dele. Meu pai tinha me escolhido. E, depois, colocou a própria assinatura nessa escolha. Preso ao certificado havia uma fotografia. Era uma Polaroid envelhecida, já amarelada pelo tempo. Nela, meu pai aparecia mais jovem, mais magro e sorrindo enquanto segurava uma criança pequena que tinha o meu rosto. Parecia que estávamos nos degraus de um tribunal. No verso, havia uma frase escrita pela mão dele, inclinada para a direita, junto com uma data. Minha por escolha, para sempre. Pai. 1998. O homem que, décadas depois, ficaria diante da família dizendo para eu procurar meu verdadeiro pai já tinha declarado oficialmente que era meu pai quando eu tinha apenas 3 anos. Coloquei a foto sobre a mesa da lanchonete com todo cuidado. Minhas mãos tremiam, e eu não queria correr o risco de danificar a única prova que mostrava que, em algum momento da vida, ele realmente tinha me escolhido. Por que agora? Perguntei. Se ele sempre soube, se assinou isso, por que fazer tudo aquilo agora? Lorraine já tinha se juntado a nós. Sentou ao lado da minha mãe e respondeu antes que ela pudesse tentar amenizar a situação. Lorraine nunca foi boa em suavizar verdades. E era exatamente por isso que eu tinha ligado para ela primeiro. Porque ele não suporta a ideia de depender da filha que insiste em dizer que não é dele, ela respondeu. Depois continuou, pensa bem. A oficina está cheia de dívidas. Ele quer deixar o negócio para Vanessa. A casa também. Tudo precisa continuar dentro do sangue da família. Então, em janeiro, você disse não quando ele pediu que você assinasse aquele empréstimo. Homens como seu pai não lidam bem com uma negativa. Ela respirou fundo antes de continuar. Agora ele precisa de um transplante. E existe a possibilidade de precisar aceitar um rim da filha que ele passou 30 anos fingindo que só tinha colhido por bondade. Ele não conseguia aceitar essa ideia. Então decidiu apagar você da família antes de precisar de você. Assim, se dependesse de você depois, não pareceria fraqueza. Lorraine abriu a própria bolsa e colocou mais 2 documentos sobre a mesa. O primeiro era uma cópia das dívidas da oficina. Os $38.000 apareciam destacados em vermelho, com uma data de vencimento já ultrapassada. O segundo era um rascunho de testamento escrito à mão. Havia apenas uma filha mencionada, Vanessa. Meu nome não aparecia em lugar nenhum. Nem sequer para dizer que eu estava sendo excluída da herança. Eu simplesmente não existia naquele documento. Era como deixar de fora algo que, para quem escreveu, nunca deveria ter estado ali. Sua mãe encontrou os 2 documentos dentro da caixa antes que ele a levasse, Lorraine explicou. Então tudo começou a fazer sentido. Meu pai tinha construído uma mentira enorme para esconder uma razão muito menor e muito mais feia, dinheiro e orgulho disfarçados de indignação moral. Ele preferia me humilhar diante de toda a família a admitir que talvez sua vida dependesse justamente da filha que passou décadas fingindo ter aceitado por caridade. Pensei novamente na ligação daquela noite. Na palavra terça-feira. A clínica falou com ele na terça, eu disse devagar, juntando as peças em voz alta. E a reunião aconteceu na quinta. Minha mãe abaixou os olhos. Lorraine apenas assentiu. Eu já sabia o que isso significava. Meu pai não tinha descoberto nada naquela mesa. Ele já sabia. A ligação da clínica tinha chegado 2 dias antes, e, nesse intervalo, ele teve tempo suficiente para preparar toda a encenação. Ele teve aquela informação por 2 dias. 2 dias inteiros para me chamar, sentar comigo na cozinha e contar a verdade como um pai faria, sem plateia, sem espetáculo. Mas, em vez disso, ele montou uma reunião em torno daquela descoberta e chamou todo mundo para assistir. Aquilo não foi um choque. Foi uma encenação. Ninguém prepara uma emboscada com antecedência e depois chama o resultado de sofrimento. Mas ainda havia uma coisa que minha mãe precisava me contar. E aquela talvez fosse a parte mais difícil. Ela ficou olhando para a mesa enquanto mexia lentamente o chá já frio.
O homem que é seu pai biológico. Ela parou, respirou fundo e começou novamente. O nome dele era Wade. Wade Ellison. Minha mãe contou que os dois tinham ficado juntos antes de ela conhecer Roy. O relacionamento terminou mal. Ela era jovem, estava assustada e, quando percebeu que estava grávida, Wade já tinha ido embora. Ele havia se mudado para outra cidade. Eu dizia para mim mesma que ele já tinha construído outra vida, ela explicou. Não queria aparecer de repente e destruir tudo com um telefonema. Ela apertou os lábios antes de continuar. Ele nunca soube que você existia. Essa é a verdade que eu carreguei por mais tempo. Eu não escondi isso de você de propósito, Vicky. Eu só nunca encontrei o momento certo para consertar aquele erro. E, depois de um tempo, parecia que esse momento nunca chegaria. Ele está vivo? Perguntei. Minha mãe balançou a cabeça. Não. Ele morreu há alguns anos. Em 2019. Ela abriu a bolsa mais uma vez e tirou uma fotografia pequena, amassada nas bordas, de um homem que eu nunca tinha visto na vida. Fiquei olhando para aquele rosto e finalmente entendi por que alguns parentes costumavam encarar minhas fotos antigas por tanto tempo. Eu tinha os olhos dele. Eu carregava os olhos de um homem que morreu sem sequer saber que eu existia. E aqueles olhos tinham sido meus desde o começo. A mãe dele ainda está viva, minha mãe disse baixinho. Mora a 2 estados daqui. Sua avó. O nome dela é Ruth. Naquela mesa, segurei 2 verdades que pareciam impossíveis de existir ao mesmo tempo. O homem que me colocou no mundo nunca teve a oportunidade de me escolher. E o homem que me escolheu como filha havia acabado de me expulsar da própria casa. Uma verdade não anulava a outra. E nenhuma das duas deixava de doer. Só que havia uma coisa que meu pai jamais imaginou. Ele passou a vida inteira repetindo que o sangue era tudo e acreditou tanto nas próprias palavras que nunca parou para testar se elas realmente eram verdade. Depois que interrompi minha avaliação como doadora, ele precisou encontrar outra saída. E, para um homem que colocava o sangue acima de tudo, a resposta parecia óbvia. A família de verdade iria aparecer. A filha biológica dele salvaria sua vida. Vanessa é minha filha de sangue, ele disse para minha mãe, alto bastante para que a frase chegasse até mim no dia seguinte. Ela vai fazer isso. É isso que o sangue faz. Ele circulou o nome dela no calendário de diálise preso à geladeira. Era o mesmo calendário que, durante meses, tinha ficado cheio das minhas anotações, meus horários de trabalho, as trocas de plantão, as consultas e até os pequenos lembretes sobre o que ele podia ou não comer antes de cada sessão. Agora, meu pai simplesmente circulou o nome de Vanessa com uma caneta, como se estivesse passando uma tarefa para ela cumprir. Ele tinha tanta certeza de que o sangue apareceria quando fosse chamado que nem parou para perguntar se o sangue queria aparecer. Vanessa fez os exames. Ela sabia que recusar imediatamente poderia destruir a imagem de filha perfeita que carregava desde criança. Mas eu conhecia minha irmã. E conhecia o tipo de decisão que ela tomaria. Na verdade, eu já sabia o que estava prestes a acontecer antes mesmo de ela admitir isso para si mesma. Vanessa começou falando de números. Ela não ligou para nosso pai. Mandou uma mensagem para nossa mãe, e isso já dizia muita coisa. Enviou uma captura de tela com o tempo estimado de recuperação de um transplante. Uma frase estava destacada: a recuperação pode levar pelo menos 6 semanas. Embaixo, ela escreveu: eu pesquisei. Não posso ficar tanto tempo parada. Tenho vários imóveis para fechar durante a primavera. A filha que meu pai sempre tratou como perfeita já estava planejando como escapar da situação. E estava deixando tudo registrado por mensagem. Ela levou 4 dias para falar diretamente comigo. Quando finalmente ligou, usou aquele tom calmo e razoável de quem está pedindo um favor simples. Eu amo o papai, Vic, mas não posso fazer isso. 6 semanas sem trabalhar significam 6 semanas sem renda. E, para ser sincera, essa cirurgia me dá muito medo. Ela fez uma pausa. Depois veio a frase que nunca esqueci. Você é enfermeira. Não poderia simplesmente fazer isso mesmo? Ele ainda é seu pai. Você entende dessas coisas muito melhor do que eu. Faz isso por ele. Depois da reunião.
Depois daquela porta aberta. Depois de meu pai ter me expulsado da própria casa. Vanessa queria que eu entregasse um rim ao homem que tinha acabado de me rejeitar porque, na cabeça dela, cuidar dos outros sempre foi a minha função. Ela tinha os imóveis dela para fechar. Durante toda a vida, meu pai tinha colocado o sangue acima de tudo. E, naquele momento, o sangue olhou diretamente para ele e disse não. Quando recebeu a notícia, alguma coisa dentro dele se quebrou. E não tinha nada a ver com os rins. A Fairview colocou meu pai na lista de espera por um órgão de doador falecido, onde o tempo de espera pode ser medido em anos, não em semanas. A filha biológica dele não estava disposta a fazer nada. E a filha que ele tinha tentado apagar da família era justamente a única que havia estendido o braço para fazer os exames. Então meu pai fez aquilo que pessoas orgulhosas e assustadas costumam fazer quando a realidade deixa de favorecer a própria história. Ele mudou a versão dos fatos. Começou a contar na igreja que sua filha adotiva, ingrata, tinha abandonado o pai justamente quando ele mais precisava de ajuda. Fiquei sabendo por 3 parentes diferentes na mesma semana. Um primo, um tio e minha mãe. Ela foi criada por nós. Nós demos tudo para ela, ele dizia aos vizinhos durante o café depois do culto. E agora ela nem quer me ajudar a continuar vivo. Ele pegou toda a história, virou a linha do tempo de cabeça para baixo e passou a contá-la com tanta convicção que qualquer pessoa disposta a acreditar acabava comprando a versão dele. Transformou meu limite em uma espécie de crime. A explicação mais clara veio do meu tio Dali, irmão do meu pai. Ele me ligou certa noite com a desculpa de que só queria saber como eu estava. Conversou sobre assuntos aleatórios por alguns minutos, até chegar ao verdadeiro motivo da ligação. Era uma espécie de interrogatório disfarçado de preocupação. Seu pai disse que você cortou contato com ele, Dali falou. Disse que, depois de tudo que fizeram por você, de terem criado você e tudo mais, você nem quis fazer os exames para ajudá-lo. É verdade? Eu poderia ter despejado 30 anos de mágoas naquela ligação. Mas fiz apenas uma pergunta. Tio Dali, ele contou que eu fui a primeira pessoa a fazer os exames? Antes da Vanessa? Antes de qualquer outra pessoa? Do outro lado da linha, ficou um silêncio longo. Então Dali respondeu, devagar. Não. Ele não contou essa parte. Ele nunca vai contar, respondi. Pergunte sobre a reunião. Pergunte o que a clínica disse naquela ligação. E deixei meu tio encerrar a conversa. Foi naquele momento que entendi exatamente o que meu pai estava fazendo. Ele não estava mentindo de forma direta. Estava entregando metade da história e confiando que ninguém teria curiosidade suficiente para virar a página. Durante algum tempo, isso funciona com pessoas que amam você. Mas deixa de funcionar no instante em que alguém decide fazer uma pergunta simples. Por quase uma semana, senti vontade de me defender. Queria ligar para todo mundo, explicar cada detalhe, mandar a certidão de casamento e os documentos da adoção como se estivesse distribuindo um comunicado oficial. Então percebi uma coisa que mudou completamente a forma como passei a lidar com aquilo. Você não consegue vencer uma discussão contra alguém que já decidiu transformar você na vilã. O que pode fazer é deixar os fatos aparecerem no momento certo e não diminuir a si mesma enquanto espera. Parei de tentar convencer as pessoas. Comecei a guardar cópias de tudo. Foi então que chegou o convite. Um grande jantar de Páscoa em família. Todos estavam convidados, tias, primos, 2 vizinhos e até o pastor auxiliar da igreja do meu pai. Meu pai queria uma plateia para o último capítulo da história que tinha inventado, aquele em que eu seria a filha ingrata que abandonou o próprio pai quando ele mais precisava. Se eu não aparecesse, minha ausência seria usada como prova de culpa. Se eu aparecesse, ele teria uma oportunidade de me colocar no centro de um espetáculo. Na cabeça dele, qualquer uma das 2 opções terminaria com ele vencendo. Minha tia Lorraine leu a mensagem do grupo em voz alta e colocou o celular sobre a mesa. Ele quer uma plateia, ela disse. Tudo bem. Então vamos dar a essa plateia a história completa. Meu pai estava preparando uma sala para me apagar da própria família. Ele só não fazia ideia de quem apareceria com os documentos. A Páscoa caiu no dia 5 de abril. A casa estava com cheiro de presunto assado, lírios e daquele produto de limpeza que minha mãe só usava quando esperava visitas.
Havia mais gente ali do que eu tinha visto reunida desde o funeral da minha avó. Primos com quem eu não falava havia anos. 2 vizinhos vestidos para o domingo. O pastor auxiliar, usando seu melhor suéter, segurando um prato de papel e parecendo não saber muito bem por que estava naquela situação. Eu entrei tranquila. E quero que você entenda uma coisa, não fui até lá para brigar. Fui porque me recusei a ser apagada em uma sala onde eu ainda estava presente. Sentei na minha cadeira. A mesma cadeira no canto perto da cozinha. A cadeira que meu pai tinha virado em direção à porta 3 semanas antes. Puxei-a de volta para a mesa, exatamente onde sempre ficará, e me sentei. Eu vim jantar com a minha família, falei, sem saber se estava falando com alguém específico ou com todos. A menos que alguém aqui queira dizer que eu não tenho permissão para estar nesta mesa. Todos naquela sala já tinham ouvido a versão do meu pai. Eu sentia isso nos pequenos detalhes. No jeito cuidadoso como evitavam olhar diretamente para mim. No tom das conversas que diminuía assim que eu entrava em um cômodo. Tudo bem. Histórias podem ser corrigidas. Esse é o problema de contar uma versão sobre alguém antes que essa pessoa apareça, ela só funciona enquanto ninguém escuta o outro lado. Perto do fim do jantar, meu pai se levantou com um copo na mão. Observei enquanto ele assumia novamente aquela postura de homem que sabia exatamente o que estava fazendo. Era evidente que havia ensaiado aquele momento durante semanas. Ele não teve pressa. Começou falando sobre honestidade. Ele falou sobre como era difícil descobrir uma verdade dolorosa depois de tantos anos. Falou do sacrifício de criar como filho uma criança que, segundo ele, não era sua, e de como teria recebido ingratidão em troca. Não tenho mais nada para dar a ela, disse, levantando o copo como se estivesse brindando a própria dor. Então ele usou uma expressão que fez minha mãe largar o garfo. Filha de um estranho. O pequeno som do metal batendo na porcelana pareceu marcar o fim de 30 anos de silêncio. Acho que ninguém naquela mesa entendeu imediatamente o significado daquele gesto. Eu entendi. Minha mãe também. Ela se levantou e, pela primeira vez em toda a minha vida, suas mãos estavam firmes. Eu nunca traí você, Roy, ela disse. A voz dela atravessou a sala de um jeito que eu nunca tinha ouvido durante todos aqueles anos em que ela preferiu ficar calada. Eu conheci você quando ela tinha 1 ano. Você sabia disso antes de se casar comigo. Sabia quando decidiu assumir essa criança. Você sempre soube. Ela abriu a bolsa e colocou a certidão de casamento sobre a mesa de Páscoa, ao lado do prato de presunto, diante do pastor, dos parentes e de todos que estavam ali. A data estava impressa em letras pretas, impossível de ignorar. 2 anos depois do meu nascimento. Foi possível ver as pessoas fazendo as contas mentalmente. A compreensão passou de um rosto para outro como uma sombra atravessando uma parede. Mas aquele não era o único documento. Minha tia Lorraine se levantou em seguida, segurando o certificado de adoção. Ela começou a ler em voz alta, devagar, enquanto a sala inteira mergulhava em silêncio. Por meio deste documento, adota a menor como sua própria filha. Ela continuou lendo a parte que estabelecia todos os direitos e deveres de um pai. Depois levantou os olhos e encarou meu pai. Assinado, Roy Parkes. 1998. Lorraine deixou o silêncio durar até ficar impossível suportá-lo. Essa assinatura é de quem, Roy? Meu pai abriu a boca, provavelmente procurando alguma forma de negar. Mas o próprio nome estava ali. Escrito pela própria mão. Uma assinatura registrada anos antes da filha que ele agora dizia ter acabado de descobrir que não era biologicamente dele. É difícil negar a própria assinatura diante de pessoas que conhecem você há 2 décadas. Isso foi há muito tempo, ele disse finalmente. Era o tipo de frase que alguém usa quando não consegue dizer que aquilo não é verdade. As coisas eram diferentes. Ela era uma criança. Eu não tinha todas as... Você tinha todas as informações, Lorraine interrompeu. Ela não falou com raiva. E, de certa forma, isso tornou tudo ainda mais forte. Você sabia em 1998. Sabia há 3 semanas. E mesmo assim chamou todo mundo aqui. Meu pai voltou a se sentar. Ninguém precisou mandar.
Ele simplesmente tinha perdido a única coisa com que entrou naquela sala, a certeza de que ninguém iria conferir os fatos. Então chegou a minha vez. Eu não me levantei. Também não aumentei a voz. No meu trabalho, aprendi que, em uma situação de crise, geralmente é a pessoa mais calma que todos acabam procurando. Eu sabia como usar isso. Eu não tenho acesso ao seu prontuário médico, falei tranquilamente. E nem gostaria de ter. Também não teria como conseguir. Mas não preciso dele, porque todos que estavam naquela primeira reunião ouviram exatamente a mesma coisa que eu. Olhei ao redor da mesa. A clínica ligou. Meu pai colocou a chamada no viva voz porque queria provar que a versão dele era verdadeira. A mulher do outro lado da ligação tinha dito claramente, diante de toda a família, que meu pai já havia colocado meu nome como enteada nos documentos do hospital. E que ele tinha entrado em contato com a clínica 2 dias antes de ficar naquela mesa fingindo que tinha acabado de descobrir uma verdade chocante. Olhei para as pessoas que estavam naquela primeira reunião. Minha mãe. Lorraine. Vanessa. Vocês ouviram, eu disse. Digam. Lorraine assentiu devagar. Nós ouvimos. Minha mãe respirou fundo. Todos nós ouvimos, Roy. Até Vanessa, que não tinha mais nada a ganhar contando a verdade e provavelmente tinha muito a perder, abaixou os olhos para o prato e não tentou contestar. O silêncio dela dizia tudo. Naquele instante, todos naquela sala entenderam a história inteira. Meu pai não tinha sido pego de surpresa pela verdade. Ele tinha preparado uma surpresa para mim. Sabia havia 30 anos. Tinha assinado os documentos da minha adoção quando eu tinha 3 anos. E, depois que parei de ser útil para ele, criou toda aquela reunião para me expulsar da família, justamente quando a oficina estava afundando e ele precisava de alguém para herdar tudo dentro da lógica de sangue que sempre defendeu. Um dos vizinhos colocou o garfo sobre a mesa. Ele conhecia meu pai havia mais de 20 anos, comprava pneus na oficina e apertava a mão dele todos os domingos. Roy, disse com cuidado, quase em tom de pena. Você assinou esses documentos. Ela é sua filha. Então o que estamos fazendo aqui? Então um dos meus primos, sentado na outra ponta da mesa, fez a pergunta que meu pai vinha evitando durante todo o jantar. Vanessa, você é filha biológica dele. Você vai doar o rim? Todos os rostos se voltaram para minha irmã. O sorriso que ela costumava esconder atrás da xícara de café, 3 semanas antes, tinha desaparecido completamente. Ela ficou tão pálida quanto a toalha da mesa. A mesma cor que havia tomado o rosto da minha mãe e, depois, o do meu pai. Parecia que aquela família inteira estava passando pelo mesmo choque, um de cada vez. Eu não posso ficar 6 semanas afastada do trabalho, Vanessa respondeu. Não é justo esperar isso de mim. A filha biológica que meu pai tinha escolhido manter ao lado dele não estava disposta a fazer o menor sacrifício. Enquanto isso, a filha que ele tinha acabado de expulsar já havia oferecido seu próprio rim semanas antes, sem que ninguém sequer precisasse pedir. Meu pai ficou sozinho na cabeceira da própria mesa. E, aos poucos, sem que ninguém precisasse anunciar nada ou tomar uma decisão em voz alta, as pessoas começaram a se afastar dele. 1 centímetro aqui. Uma cadeira arrastada ali. Um corpo se virando para outra conversa. Um ombro deixando de apontar na direção dele. Ele queria testemunhas. Conseguiu. Só não para o julgamento que tinha imaginado. Se você já precisou permanecer em silêncio em uma sala enquanto a verdade fazia o trabalho que sua raiva queria fazer, então sabe como um silêncio pode ser ensurdecedor. Antes de contar qual foi a última coisa que disse ao meu pai, quero deixar apenas uma reflexão. Às vezes, o limite mais forte não é uma porta que você bate com força. É a porta que, finalmente, você percebe que pode escolher abrir ou fechar por conta própria. Eu não gritei. Eu nunca gritei. No meu trabalho, aprendi que, muitas vezes, é a voz mais baixa da sala que as pessoas acabam ouvindo. E, depois de tantos anos, eu sabia guardar minha voz para os momentos que realmente importavam. Quando a sala ficou em silêncio e todos os fatos estavam espalhados sobre a mesa, entre o presunto e os lírios, eu não me levantei. Permaneci sentada. Apoiei as mãos sobre a madeira, assim como minha mãe tinha feito 3 semanas antes, e finalmente falei diretamente com meu pai.
O problema nunca foi o sangue. Você me escolheu uma vez. Foi ao tribunal, assinou seu nome e escreveu no verso de uma fotografia, minha por escolha, para sempre. Mas, no instante em que deixei de ser útil para você, você decidiu deixar de me escolher. Ele não respondeu. Pela primeira vez em toda a minha vida, meu pai não tinha nada para me dizer. Eu teria doado meu rim para você, falei. Minha voz continuou firme porque eu estava falando a verdade. E a verdade não precisa ser dita aos gritos. Eu fiz os exames antes da Vanessa. Antes de qualquer outra pessoa dessa família sequer se mexer, eu já estava disposta a fazer isso. Deixei aquelas palavras pairarem no ar. Você não tirou meu rim dessa história hoje. Você tirou meu nome dela 3 semanas atrás. Essa foi uma escolha sua, não minha. Perto da janela, alguém soltou o ar que parecia estar prendendo havia minutos. Estendi a mão sobre a mesa e peguei o certificado de adoção, aquele que Lorraine tinha lido em voz alta, com a assinatura do meu pai já escurecida pelo tempo. Dobrei o documento com cuidado e fiquei segurando-o. A assinatura dele agora fazia parte da minha história. Minha mãe deu a volta na mesa e veio até mim. Colocou a mão sobre a minha. E existe uma coisa pela qual eu respeito minha mãe. Ela não pediu desculpas. Finalmente tinha entendido que um simples desculpa seria pequeno demais diante de tudo que eu tinha vivido. E que pedir perdão naquele momento talvez servisse mais para aliviar a consciência dela do que para reparar alguma coisa em mim. Você contou a verdade hoje, mãe, eu disse diante de todos. Isso importa. De verdade. Virei minha mão sob a dela, mas ainda não entrelacei nossos dedos. Ainda não. Foram 30 anos. Eu posso amar você e, ao mesmo tempo, precisar de tempo para confiar em você novamente. As duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. E eu não vou fingir que não são só para deixar esse jantar mais confortável. Perdoar não era como apertar um interruptor e apagar tudo de uma vez. Era uma estrada. Uma estrada longa. E eu estava disposta a deixar minha mãe começar a percorrê-la. Naquele momento, aquilo era o mais honesto que eu conseguia oferecer. E eu ofereci. Depois me levantei e caminhei até a porta da frente. A mesma porta para a qual meu pai tinha apontado 3 semanas antes. A mesma que ele havia deixado entreaberta antes mesmo de eu chegar, como se já tivesse decidido que eu estava indo embora. Coloquei a mão na maçaneta e olhei novamente para ele e para todos naquela sala. Você apontou para essa porta uma vez, eu disse. Hoje, sou eu quem escolhe atravessá-la. Ele tinha mandado que eu procurasse o homem que me colocou no mundo. Então eu fui. Só que não da maneira que ele imaginava. Consequência não é a mesma coisa que começar tudo de novo. E quero ser sincera sobre isso, porque a vida real raramente fecha todas as pontas de um jeito perfeito. Meu pai continua na lista de espera por um transplante. O sangue o levou até certo ponto, mas não resolveu o problema. Agora, o nome dele está registrado em um sistema, esperando pela decisão de alguém que talvez nem conheça a sua história. Exatamente o tipo de doador sem parentesco que a senhora Doyle tinha mencionado no primeiro dia, quando eu ainda tentava ser compatível com ele. Biologia é apenas uma parte da história. Ele escolheu esquecer isso quando era conveniente. Agora estava vivendo as consequências dessa escolha. Vanessa nunca voltou a fazer os exames. A relação entre ela e nosso pai ficou distante, quase formal. Um pai e uma filha que sabem, no fundo, que ela não esteve presente quando realmente importava. E nenhum dos dois parece disposto a admitir isso em voz alta. A filha favorita continuou com seu lugar de destaque, mas perdeu justamente aquilo que aquele lugar deveria significar. Eu não sinto prazer nisso. Só reconheço o que aconteceu. Algumas semanas depois da Páscoa, Vanessa me ligou. Não para pedir desculpas. Minha irmã nunca soube muito bem como fazer isso. Ela queria saber, com uma voz baixa que eu não ouvia desde nossa infância, se eu achava que nosso pai ficaria bem. Respondi com sinceridade. Eu não sei. A fila de espera é longa. Mas espero que sim. Houve um silêncio. Então ela disse. Você saberia melhor do que qualquer uma de nós. Dessa vez, não havia nenhuma segunda intenção escondida naquela frase.
Era apenas minha irmã reconhecendo, 30 anos tarde demais, quem realmente tinha prestado atenção em tudo. Não foi muito. Mas foi a primeira coisa verdadeiramente honesta que ela já tinha me dito. E eu não desliguei. A oficina continuava com uma dívida de $38.000. Ninguém apareceu para assinar como fiador. A carta da Fairview foi colocada na geladeira, no mesmo lugar onde antes ficava o calendário das sessões de diálise. Só que, dessa vez, a letra era do meu pai. Não a minha. Depois da Páscoa, a família que ele passou a vida inteira dividindo por critérios de sangue ficou estranhamente silenciosa. No fim das contas, quando você obriga as pessoas a escolher entre uma assinatura e um discurso, muitas acabam acreditando naquilo que está escrito no papel. As ligações ficaram menos frequentes. Os convites começaram a desaparecer. Meu pai queria a família inteira reunida ao redor dele. Acabou ficando diante de uma mesa cercada por cadeiras vazias. E eu fiz exatamente o que ele tinha mandado. Fui procurar o homem que tinha me colocado no mundo. Ou, pelo menos, o que ainda existia dele na memória de alguém. Wade Ellison tinha morrido em 2019, mas a mãe dele continuava viva, morando a 2 estados de distância. Num sábado, no fim de abril, peguei a estrada para conhecê-la. Passei 4 horas dirigindo com meu certificado de adoção guardado no porta-luvas e a fotografia de Wade presa ao parasol. A cada sinal vermelho, eu olhava para aqueles olhos e tentava imaginar de onde vinha aquela parte de mim que eu nunca tinha conhecido. Ruth tinha 78 anos. Era uma mulher pequena, postura reta e olhar atento. Quando cheguei, ela abriu a porta antes mesmo que eu terminasse de bater, como se estivesse esperando por mim desde o dia em que liguei. Ela ficou olhando para meu rosto durante um longo momento. Então levantou a mão e tocou minha bochecha. Foi um toque delicado, como quem finalmente encontra algo que já tinha desistido de esperar. Você tem os olhos do Wade, ela disse. Ele teria amado você no instante em que a visse. Ela abriu mais a porta e me convidou para entrar. Eu respirei fundo. Eu já amo você, ela disse. Ela tinha preparado comida demais, daquele jeito que só uma avó faz quando passou a vida inteira esperando alguém para alimentar. Depois, abriu um álbum de fotografias. Lá estava meu pai biológico quando era criança, depois jovem, sempre sorrindo para alguma coisa fora do enquadramento. Os mesmos olhos apareciam em todas as fotos. Os meus olhos. Ruth começou a me contar histórias sobre ele. Coisas simples, do dia a dia, que fizeram aquele homem deixar de ser apenas um desconhecido para se tornar alguém de verdade. Ela contou que Wade cantava desafinado de propósito só para irritá-la. Que conseguia consertar praticamente qualquer coisa que tivesse um motor. E que, na opinião dela, ele teria sido um bom pai se tivesse tido a chance de saber que eu existia. Eu sempre quis ter uma neta, ela disse em determinado momento, sem olhar diretamente para mim. Passou o polegar pela página do álbum, alisando uma pequena dobra. Quando recebi a carta depois que Wade morreu e descobri tudo, fiquei com raiva da sua mãe. Pensei em todos os anos que eu poderia ter tido com você. Ela balançou a cabeça devagar. Mas ninguém consegue ficar com raiva de uma porta trancada para sempre. Uma hora, você precisa agradecer porque alguém finalmente abriu. Então ela levantou os olhos para mim. Você está aqui agora. É isso que eu posso guardar. Eu não tinha chorado durante o jantar de Páscoa. Nem no carro, nem no restaurante, nem na porta da casa dos meus pais. Mas chorei um pouco naquela cozinha, sentada diante de um prato preparado por uma mulher que esperou 30 anos para poder me alimentar. E Ruth simplesmente deixou. Não tentou transformar aquilo em um grande momento. Não fez perguntas. Não tentou me consolar demais. Só deixou que eu chorasse. Era exatamente o que eu precisava. Quando nos sentamos à mesa, ela puxou a cadeira em frente à dela e a virou na minha direção. Um convite. O completo oposto da cadeira que meu pai havia virado para a porta. O homem que me colocou no mundo deixou para mim seus olhos. A mãe dele deixou uma cadeira preparada para mim. Quando voltei para casa, pendurei o certificado de adoção na parede do meu apartamento. Eu sei como isso pode parecer. Era justamente o documento que meu pai havia usado para tentar me rejeitar. Mas foi exatamente por isso que decidi guardá-lo.
Ele assinou aquele papel anos atrás para me reconhecer como filha, por escolha e também por lei. Com o tempo, ele esqueceu o significado daquela decisão. 30 anos depois, tentou me apagar diante de toda a família. Mas a assinatura continuava ali. Desbotada pelo tempo, mas permanente. E aquele documento contava a verdade mesmo quando ele se recusava a contá-la. Eu fui escolhida livremente por um homem que, anos depois, perdeu a coragem de honrar a própria palavra. Agora, porém, sou eu quem decide o significado daquele documento. Pendurei o certificado ao lado de uma fotografia que Ruth colocou nas minhas mãos antes de eu ir embora. 2 famílias lado a lado. Uma da qual eu nasci. Outra que, de uma forma diferente, me escolheu. E nenhuma delas é a família que virou minha cadeira em direção à porta. Eu fiz as pazes com essa conta. Meu pai passou 30 anos tentando me ensinar que sangue era a única coisa que realmente pertencia a alguém. Ele estava errado. O que realmente importa é quem você escolhe manter por perto e quem também escolhe ficar ao seu lado. Todo o resto, como ele gostava de dizer, é temporário. Meu nome é Vicky Parks. Eu mantive meu nome. Só finalmente parei de deixar meu pai decidir o que ele deveria significar.